Você já se perguntou por que há tantas pessoas insatisfeitas nos seus empregos, nos seus trabalhos? Anos atrás eu li um livro chamado Flow, e nessa minha fase atual de vida, me veio à memória, e eu resolvi revisar esse livro, revisitá-lo. E no decorrer de momentos da minha vida que eu passei em empresas, em lugares, eu pude perceber alguns tipos de pessoas. Número um, aquele funcionário, aquela pessoa que sofre muito em estar ali naquele emprego. É uma tortura, literalmente. O segundo exemplo que eu posso te citar são pessoas que vão cumprindo a tabelinha, o que tem que ser feito, mas de forma passiva. E o terceiro que se destacava mais é que conseguia fazer de forma tão fluida, tão rápida, tão bem feito esses serviços, que a hora ia passando assim, numa rapidez. Porque ele entrava num estado literal de satisfação e plenitude com aquilo que ele estava fazendo. Em uma pesquisa, o autor Mihaly, esse mistério de pessoas que faziam coisas de forma excelente. E foi na psicologia que ele encontrou a resposta. Que vale mesmo a pena para a vida? Por que a vida valeria mesmo a pena? Baseado nessas pessoas que se destacavam. 30% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa disseram que quando os seus salários triplicaram, realmente elas se sentiram mais felizes. Porém, não foi de forma progressiva. E quanto mais isso acontecia, quanto mais o aumento no salário, essas pessoas não sentiram impacto significativamente no termo felicidade. Óbvio que quando há a falta de recursos básicos, nós nos sentimos realmente infelizes, não é verdade? E veio uma questão de que quando a gente chega a um certo tipo de patamar de nível financeiro, isso não aumenta de forma significativa se nos torna mais feliz ou não. Há um porquê disso acontecer. E veio um questionamento. Então, qual é a raiz, qual é o sentido da felicidade pessoal? Ao entrevistar diversos artistas, diversas pessoas em diversas áreas, o autor encontrou um ponto em comum. Pessoas como eu e você. Mas encontrou uma similaridade. Algo chamado como plenitude, satisfação, motivação, algo muito intrínseco. Motivação para fazer aquele serviço, aquele trabalho na área dela de forma impecável. E esse é o tema central do livro Flow. Sabe aquela atividade, aquele momento em que você está completamente envolvido e simplesmente você não vê as horas passarem? Parece que sua mente, seu corpo e a sua alma estão em perfeita harmonia, em perfeita sincronia. Esse é o mais famoso conhecido estado do flow. E isso a neurociência explica muito bem. O que acontece no nosso cérebro quando vivemos uma plenitude? O psicólogo Mihaly fala muito isso no seu livro. Ele descobriu que as pessoas mais felizes não são aquelas que se divertem mais ou que têm tempos livres mais ociosos, mas são aquelas pessoas que estão completamente envolvidas em atividades que exigem o melhor de si. O flow é quando o desafio e as habilidades estão na medida perfeita. Nem é fácil demais para causar um tédio, nem é difícil demais para criar ansiedade. Mas ambas estão em perfeito equilíbrio. Olha que legal saber disso, né? Então, na neurociência, ela diz que tem uma região no nosso cérebro chama córtex pré-frontal, dorso lateral, e ela é responsável pela autocrítica, pelas tomadas de decisões conscientes. E é como se o nosso cérebro desligasse o juízo interno, mas ao mesmo tempo ele ligasse a dopamina, ele liberasse esses neurotransmissores, sabe, da motivação e do prazer. E tem mais estruturas como o córtex motor e o cerebelo que também entram em sincronia nesse momento, otimizando tudo, todos os movimentos de uma vez só, como se fosse algo automático. Tem muitos relatos de atletas, autores, artistas que dizem que é como se o seu corpo fizesse tudo sozinho, numa sincronia só, como se fosse em modo automático, meditativo, sabe? Então aqui dentro da nossa cabecinha tem uma espécie de harmonia neuroelétrica. Conclusão que eu tiro disso é que o flow é um estado de plenitude neuroespiritual, podemos dizer assim. É quando o corpo se alinha com a alma, com o espírito e se expressa muito bem.
aprendi? Que na neurociência, ela explica que o flow nos coloca em um estado de profunda presença. E na espiritualidade, como que isso acontece? Ela nos coloca em um estado de profunda plenitude, de profunda conexão para algo maior que nós mesmos. E nós que somos cristãos, que acreditamos em Deus e na palavra dele, né, na nossa bússola eterna, sabemos que todas as facetas, todas as fases que nós temos, tudo que rege o nosso ser é com o propósito de servir a Deus. Paulo, em Colossenses, ele fala o seguinte, Colossenses 3:23, ele diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer da melhor forma, como se fosse para Deus. A Bíblia já está explicando que é o flow, né? É uma verdadeira conexão entre o seu cérebro, sua mente, suas habilidades e sua alma. Por isso que aqueles grandes artistas, posso exemplificar músicos extraordinários, pessoas excelentes em suas áreas administrativas, áreas do direito, médicos, cirurgiões, eles entram nesse estado de flow, né? Porque eles estão em profunda conexão entre a racionalidade, o mental, o psicológico e a paixão, a alma e o espírito. Logo, eles entram num estado de satisfação e plenitude. Então, lembre-se que da próxima vez que você fazer uma atividade, ou você passa a amar o que você está fazendo, ou você faz o que você ama. Essa é uma dica que o próprio autor deixa no livro. Faça de forma genuína, faça com devoção, faça com perfeição, faça com amor, como se fosse para Deus. Bem, se você gostou dessa mensagem, eu estou muito feliz em ter compartilhado isso contigo, porque esse livro realmente agrega muito conhecimento. Então eu também estou aprendendo e estou compartilhando aqui com vocês. Se você gostou, você que gosta de autodesenvolvimento, autoconhecimento, espiritualidade, fica nesse canal, te inscreve, dá o teu like e diz aqui o que te motiva, o que você faz, que você é extremamente apaixonado, que te deixa em extremo estado de flow. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo para esse canal e até a próxima. Tchau, tchau.